recording. Oi, pessoal. Aqui é a Patrícia, eu estive com vocês ontem. Vocês conseguem me ver daí? Tá tudo direitinho? Manda um ok aí pelo Nelson. Nelson? Tá tudo ok? É que eu desliguei, eu mutei o microfone. Tá tudo Tá tudo bem, tudo em ok. ótimo. Ah, vejo que Então, você nós está bem vamos... acompanhado aí atrás, hein? Exatamente, Isso tem aí. o... Exatamente. Então, nós vamos começar a visita virtual. Ontem eu estive com vocês, mostrei para vocês nos slides como é que era o CMS, né? Hoje nós vamos fazer uma visita virtual aqui à sala de controle, ao site do CMS, e nós temos aqui, né, o André Davi, que é o nosso colega português, né? Trabalha conosco, trabalha no CMS há muito tempo, muito experiente, sabe muito, e ele vai nos ajudar indo lá no site do CMS, lá embaixo, a 100 metros de profundidade, para mostrar para vocês como é que é a caverna, como é que é o trabalho lá embaixo, tá bom? Enquanto ele desce, eu vou aqui trabalhando, mostrando para vocês, falando mais um pouquinho do CMS, enquanto ele estiver se movimentando, tá? Então a gente vai fazer esse jogo, né? Eu fico aqui, aí ele fala lá de baixo, depois volta para mim, tá bom? E assim a gente vai levando a visita. André. Patrícia, Sim. muito obrigado. Ok. Eu prometo tentar falar devagarinho Ok. para se poder perceber, porque eu sei que o português que a gente fala na Europa é esquisito. Rápido. Mas todos vão entender, com certeza. Bom, então, você quer começar pela sala de controle? Sim, nós vamos começar pela sala de controle e depois, enquanto eu vou até o elevador, vou ter que apanhar o elevador para descer lá abaixo à caverna, deixo-vos com a Patrícia. Quando chegarmos ao pé do elevador, vamos ter que fazer a retificação da retina, a biometria e a entrada, isso é capaz de ser interessante. Isso, com certeza. Então, então vamos só equipar. Ok. Até já. Já vamos. Então, eu vou falando aqui com vocês, vamos lembrar, né, que nós tratamos ontem. Eu mostrei para vocês nos slides o que era o CMS. Então, o CMS é um dos experimentos do Grande Colisor de Hadrons. É um experimento de... Né, vocês lembram que eu falei para vocês dos objetivos do CMS? É um experimento de propósitos gerais. Então, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de física, tá? Seja testes de modelo padrão, seja testes de nova física. Nós também fazemos análises quando há colisões de íons pesados. Então, o CMS é muito versátil, né? Além disso, eu não sei, mais ou menos, eu acho que eu não falei ontem para vocês as dimensões. Tá, o CMS é um detetor que tem vários subsistemas, lembra que eu mostrei para vocês ontem? E tem 21 metros de largura, de comprimento, tá? 15 metros de diâmetro, ok? Por isso ele é compacto, que a gente chama que ele é compacto, né? Então ele é pequeno, né, em comparação com, por exemplo, com o Atlas, né, ele é muito maior, né? E aqui nós estamos, eu mostrei para vocês ontem na sala de controle. Eu acho então que o André vai começar a mostrar a sala de controle para vocês. Então, André, pode iniciar por aí. Nós temos uma sala de controle nova que foi inaugurada este ano. Vocês estão a ver aqui a Patrícia e o Zoltan e o resto do serviço de visitas, que fazem toda a animação e a direção, a regi e toda a mistura de sinais de vídeo. Há uma série de estações aqui à volta e em particular aqui deste lado está a pessoa que nós chamamos Shift Leader, que é a pessoa que é responsável pela comunicação com o acelerador e com todos os subsistemas. Vocês estão a ver aqui, é uma pessoa que está a tratar do sistema de aquisição de dados, portanto, para e começa a aquisição dos dados. E aqui do lado esquerdo é toda a parte... Patrícia. Yes, there's something... Yeah. Oi, fala. Sou Juliana, o Nelson deu uma saída aqui rápida, mas aí parece que o som está muito baixo aqui para nós. Ok, deixa eu ver aqui. Tá. Okay. Just the sound. Yeah, exactly. It's a little bit too.
too Yeah. faint, so you But should probably close it I to the... cannot get it closer. No. No. Speak louder. Speak loud. No, I cannot speak louder, otherwise the people here are going to kill me. Bom, tudo bem, eu falo mais alto. Este é o local técnico. Vocês conseguem ouvir bem agora? Ainda tá baixo. Ok, se eu falar assim, está melhor? Não? Não? Teste? 1, 2. Ok, vamos experimentar aqui uma coisa nova, que é pôr o microfone mesmo à frente da boca. Não sei se assim está melhor. Não está melhor. Tá melhor agora. Está melhor? Ok. Então, esta é a parte técnica em que temos todos os serviços normais, água, por exemplo, água arrefecida para arrefecer os detectores, eletricidade, portanto, alimentação elétrica a todos os detectores. Nós não usamos gás como o gás que usamos em casa, mas temos vários tipos de gases que são utilizados para alimentar os detectores, porque os gases são uma parte ativa na detecção de partículas, por exemplo, nas câmaras de muões. Ok, entretanto, eu agora vou para baixo e nós já nos vemos à entrada do elevador. Até já. Ok, pessoal. Então aqui vocês vão ver o André descendo. Ele vai junto com a Noemi. Ok? Então ele tá. Esse aí do lado direito da direção dele era era a nossa antiga sala de controle. Então essa sala de controle que vocês viram agora é uma sala de controle nova, foi inaugurada no ano passado. Então ele está passando agora por todo esse caminho que foi renovado, entrando para o acesso à caverna. Né? Aqui à tua esquerda nós temos um mural com as fotos dos membros do CMS. Tem muitas fotos de brasileiros aí nesse mural. Nesse espaço nós temos fotos também históricas do CMS, tá vendo a colaboração? Nós temos aí o Brasil, as instituições que fazem parte da colaboração CMS. Temos aí o CBPF, a Universidade do Rio de Janeiro, o Instituto de Física de São Paulo e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Certo? Então, ele está indo para o elevador que nos leva ao subsolo. Tá? Então, toda essa área é uma área de acesso restrito, não é? Nós fazemos vários cursos para poder ter acesso. Esse é um espaço onde, vendo, visitors no access, os visitantes não podem acessar, ele vai acessar através de um dosímetro, não é? Aí, nesse lugar, ele vai ler a retina, né? Nós temos uma leitura de biometria para reconhecimento facial, né? Conhecimento do integrante. Tá vendo? Olha, temos a leitura da retina, ele foi reconhecido. Agora a nossa amiga Noemi vai fazer o mesmo procedimento, que ela precisa entrar, tá vendo? Vocês estão vendo que ela vai passar o dosímetro. Para receber um dosímetro, nós também precisamos fazer alguns cursos de segurança, sobre radiação, tudo muito controlado, né? Então aí ela está mostrando para vocês como é que funciona a leitura da retina. Então essa porta abre e nós entramos na área do elevador. Então normalmente os visitantes, ele está no -3, a 97 metros de profundidade, né? Ele vai descer. Então, normalmente, quando nós temos visitantes, eles entram por uma porta azul, que vocês devem ter notado. Então, essa porta azul a gente abre e os visitantes, os grupos entram por essa porta, né? E acessam o elevador através dessa porta. É diferente conosco, que somos membros da colaboração, que trabalhamos na colaboração, que precisamos ter esse reconhecimento da retina, tá? Por conta do acesso controlado, né? Tá? Então, os visitantes eles esperam nessa porta
é depois dessa porta, nessa área, né? Colocam, vocês podem reparar que o André e a Noemi, eles estão com os capacetes, não é? Isso aí a gente tem que usar com a luz, né? Tem uma luzinha, o dosímetro. Também pode ser usado máscara, que nós descemos, tem umas máscaras de auto resgate, né? De segurança que nós podemos usar. Então, nós agora estamos descendo, eles estão descendo, para o -2. Então, leva E o alguns. -2, o -2, portanto, só há -1, -2 e -3. Oi, desculpa, eles perderam o contato, porque eles estão descendo no elevador, então eles perderam a conexão. Nós aqui, eu estou voltando aqui da sala de controle, eu não sei se vocês escutaram uma musiquinha. Ó, ele está falando. Está sem sinal, André. Esperar um pouquinho. Então, ele está descendo. Enquanto isso, eu estou aqui da sala de controle, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai descer até a caverna. Ele não pode acessar a caverna do experimento, onde tem o experimento, porque nós estamos com o LHC funcionando, né? No momento não tem feixe, mas nós não temos acesso ao site ao local exato da caverna, a caverna do experimento em si, né? Mas ele vai mostrar todo o que tem em volta, lá embaixo, que é o que a maioria dos visitantes tem acesso, não é? Então, quando o LHC está está parado, há uma parada técnica, por exemplo, agora no final do ano, não é? A partir de novembro, meados de novembro, até meados de fevereiro do próximo ano, o LHC ele para, né, por conta também do inverno, a quantidade de energia que é necessária para operar o LHC, junto com a quantidade de energia que se usa aqui para aquecimento no inverno, então é muito alta. Então, para não interferir, né, na vida das pessoas aqui das cidades, então o LHC para durante um período e retorna a partir de meados de fevereiro do ano que vem, né? Então, durante esse período de parada, nós temos acesso ao lugar onde está o CMS. Então, o CMS é aberto, a manutenção do experimento, né? Então, nós temos possibilidade de trabalhar no experimento durante esse período, ok? O André ainda não está conectando. Vocês querem fazer alguma pergunta? Então, Se vocês não tem podem. perguntas, Não tem se não tem, perguntas? Não tem não. perguntas. Ok. Ok, nós chegamos, eu e a Noemi, chegamos ao -2 e estamos a 88 metros de profundidade. E o elevador ainda não tem rede lá dentro, e estamos numa zona em que a caverna, este poço onde está o elevador, está em sobrepressão em relação à caverna e a caverna está em sobrepressão em relação ao acelerador. É muito importante toda a gestão e engenharia atmosférica que é feita aqui para garantir que, no caso de haver um incêndio, as chamas partirem numa determinada direção e, no caso de haver um problema qualquer com os sistemas de gás, os sistemas criogénicos, não sei se vocês já devem ter ouvido que os magnetos do LHC funcionam com hélio líquido e, portanto, o hélio líquido, a partir do momento em que deixa de ser líquido e aquece, passa a ser gás e pode sair muito gás e, portanto, é importante nós aqui em baixo não perdermos a possibilidade de respirar. E é por isso que a Patrícia tinha dito antes que às vezes temos que vir com as nossas próprias máscaras que podem produzir oxigênio no caso de haver um problema com os sistemas de gás. Portanto, ao contrário do resto do mundo, neste sítio, quando há um problema, não se apanha o elevador, vem-se para aqui e espera-se pelo elevador. E agora vamos entrar na caverna de serviço.
está aberto. Ahm, do outro lado da parede que vocês estão a ver, é uma parede que tem 7 metros de espessura e que separa a caverna de serviço onde nós estamos da caverna experimental onde está o detector. E portanto, nós agora vamos aqui a continuar ao longo da caverna de serviços e vamos passar uma zona onde há eletrónica e vamos até ao sítio onde se pode estar mais perto das colisões possível, que é onde acaba a caverna de serviços e começa a caverna experimental. Ok? Quando lá chegarmos eu volto a falar. Até já. Ok, André, obrigada. Eu pego aqui. Então, pessoal, o que que nós estávamos, eu estava falando para vocês antes, né? Então, a gente estava aqui ontem, eu fiz a visita com vocês, né? A palestra aqui do CERN, né? Onde vocês podem ver aqui perto do Acre. Então, nós estamos aqui no CMS, no ponto 5, do outro lado, né? Diametralmente oposto ao CERN, né? Então, ele desceu, We'll tá just vendo? go straight and then we walk back. Ok. Are you Desculpa. already ok? Tá ok, Desculpa. Davi? Você vai? Sim, está tudo bem. Eu estava só aqui a falar com a Noemi e, enfim, Ok, não pode estamos continuar. sempre mutados. Não, ok. Portanto, nós estamos aqui a chegar ao ponto mais próximo que se pode estar. Portanto, vocês estão a ver, há aqui outro sistema de acesso e esta porta tem uma cor diferente. E podem ver aqui do lado esquerdo que neste momento o acesso está fechado porque o LHC está a funcionar. O LHC neste momento exato não tem feixe, mas esta tarde vai voltar a ter feixe e vamos voltar a fazer colisões. Uma das coisas interessantes acerca deste sítio onde nós estamos é o facto de o campo magnético produzido pelo solenoide CMS é muito intenso. É tão intenso que estes clipes, eu até vou adicionar mais um, porque não são clipes suficientes. Mas vocês estão a ver estes clipes, se eu pegar neste, ele cola aos outros por causa do campo magnético ser tão intenso. E os clipes, se vocês repararem, não estão direitos, vão mudando de direção devido às linhas de campo magnético do magneto de CMS. O magneto de CMS produz no seu centro um campo magnético 100.000 vezes mais intenso que o campo magnético da Terra. Portanto, é essa a escala a que estamos a trabalhar aqui. Nós temos aqui uns clipes que estão aqui em permanência. Mais uma vez, se nós tentarmos endireitá-los, eles não se endireitam, eles estão sempre a seguir as linhas de campo magnético. Ok, eu não sei onde é que vai rebentar. Ok, vai daquele lado, já perdi aqui 2 clipes. Aqui atrás de mim está uma sala que é a sala dos gases. Vou deixar aqui os clipes sossegados. Aqui atrás de mim está a sala dos gases. É nesta sala que se faz a mistura dos gases para todos os detectores em que o meio ativo são gases. Portanto, todas as câmaras de muões utilizam gases para o seu funcionamento. O que é interessante é que para estes detectores, vocês estão a ver que está aqui um sinal de radioatividade, porque nós usamos uns pozinhos de um elemento radioativo para ver se os detectores estão a funcionar. Portanto, pomos os pozinhos no gás e todos os detectores gasosos têm que ligar. Se não ligarem todos, é porque há um problema. Portanto, é uma forma bastante simples de verificar se o detector está ou não está a funcionar. E a outra coisa que eu vos posso mostrar aqui é este sinal, que é um sinal que é um alarme no caso de haver deficiência de oxigênio. Portanto, eu tinha-vos dito que todo o ar, toda a gestão de ar aqui é muito importante e este é um dos sinais que nós temos, um dos alarmes que nós temos, porque nos milhões de anos de evolução dos seres humanos, nós evoluímos para funcionar numa banda muito, muito estreita de oxigênio, que tem a ver com a nossa atmosfera. Basta baixar a quantidade de oxigênio na atmosfera de 1 ou 2% e nós começamos rapidamente a desmaiar e a sentir-nos mal. Agora, é verdade que algumas pessoas dizem que isto é o que acontece aos físicos quando não há café para beber
e, portanto, caem todos para o lado e, de certa maneira, as pessoas têm razão. Há uma outra coisa interessante aqui, que é que todos os telefones têm rede, têm a rede GSM. Portanto, vocês veem, tem celular, tem rede celular, porque o CERN, quando foi inventada a telefonia celular, instalou a sua própria rede. É por isso é que nós podemos usar os telemóveis cá em baixo. Porquê é que o CERN fez isso? Porque há muitas galerias, há muitos locais técnicos em profundidade e os walkie-talkies, os rádios portáteis, as ondas não passavam. E por isso nós temos uma antena. Este cabo grosso que aqui está não é um cabo elétrico, é uma antena de telemóvel que permite ter cobertura em todas as galerias aqui no subterrâneo. Agora, nós vamos ver uma coisa que é uma das grandes vantagens de ser, não ser uma pessoa do norte muito alta. Nós viemos dali de cima, vocês estão a ver, nós temos toda aquela eletrónica ali guardada, mas a eletrónica é toda muito limpinha, os cabos estão todos muito bonitos. Porquê? Porque nós guardamos o excesso de cabos na parte de baixo. Vocês têm que imaginar, temos aqui a caverna de serviços e do outro lado está a caverna experimental e, portanto, os cabos que vêm de cada um dos lados do detector, os que vêm deste lado para a caverna de serviços, vão ter muito mais cabo que vamos enrolar. Nós fazemos os cabos com tamanho idêntico para os sinais chegarem ao mesmo tempo. Mas isso quer dizer que os sinais que vêm do lado do detector que está mais perto têm que demorar mais tempo nos cabos. E por isso nós colocamos os cabos todos aqui em baixo, num sítio onde os visitantes normalmente não podem vir. Portanto, é nestas galerias que nós empacotamos todos os cabos e todo o excesso de cabos que não conseguimos ter em outro lado. Portanto, é uma espécie de arrumação. E temos desde cabos de muito alta tensão, portanto 20 kV de alimentação elétrica, temos cabos de rede, temos fibras ópticas, e por acaso aqui não, porque vai para a sala dos gases. Exato, ótimo. Portanto, aqui podemos ver, isto é um poço que liga as duas cavernas. Vocês estão a ver aqueles tubos, os tubos de cobre, todos estes tubos são de gás, vão para a sala dos gases, e depois os cabos elétricos e as fibras ópticas que estão aqui do outro lado vão para toda esta zona que nós estávamos a ver. Portanto, este poço tem cerca de 4 ou 5 metros de profundidade e depois volta a ligar à caverna experimental que está aqui por trás de mim. Aliás, dá para ver, dá ou não dá para ver? Não dá para ver muito bem, mas todo este chão é perfurado e, portanto, atrás desta parede são 7 metros de betão de espessura e do outro lado é que está o detector. A parede tem esta espessura não por causa da radiação, também dá jeito, mas a parede tem esta espessura para sustentar o teto das duas cavernas, porque tudo isto foi escavado numa zona de aluvião, portanto é tudo terreno muito mole que foi arranhado das montanhas pelo glaciar do Rhône. Para terem uma ideia, a caverna de CMS tem o detector lá dentro, que pesa 15 mil toneladas, e a caverna tem ar. E, portanto, o que está a acontecer ao longo de vários anos é que a caverna é como uma bolha de ar dentro de um líquido, está a tentar ir para cima, e o detector, como é muito pesado, está a tentar ir para baixo. E, portanto, o LHC já teve que mudar ligeiramente de meio milímetro o local onde faz as colisões para compensar este movimento. Noemi, your clips. A Noemi estava aqui a ver os clips. Vocês estão a ver aqui outra vez os clips. Neste momento até ficam horizontais. Nem sequer os consigo manter. Ficam completamente quase horizontais. E se eu os largar aqui... Ok. Ainda bem que eles não foram parar lá abaixo, mas se eu puser aqui... Vocês estão a ver? Quase horizontal é a força
do campo magnético de CMS nestes 3 clipes. Ok. Alguém tem alguma pergunta? É por isso é que a gente usa capacetes, que é para não bater com a cabeça, bate com o capacete. Só um momentinho, André. Fala seu nome. Meu nome é João. Oi, João. Como funciona o sistema de resfriamento? Essa é uma ótima pergunta. Todos os detectores consomem bastante eletricidade e por isso produzem muito calor. Esse calor é evacuado. A maior parte dos sistemas de arrefecimento, em particular dos detectores, são baseados em, por exemplo, CO2, dióxido de carbono, que é mantido num estado líquido e depois, quando expande para o estado gasoso, absorve calor. Está a aquecer a passar para o estado gasoso. Mas nós temos sistemas baseados em água, e eu vou-vos mostrar um sistema com água que utilizamos para a eletrónica, mas a maior parte dos detectores é com azoto líquido. Depois há uma parte para o magneto, a parte de tudo quanto é supercondutor, que usa hélio líquido, e aí os sistemas são extremamente complexos, porque você tem uma série de frigoríficos em, digamos assim, em cascata, em cadeia, que vai desde a temperatura ambiente até aos 1,9 Kelvin. Portanto, são vários níveis, cada um vai arrefecendo o próximo e cada um destes sistemas funciona de maneira eficiente numa gama de temperaturas, num intervalo de temperaturas bastante estreito. Mas eu posso mostrar aqui na eletrónica o arrefecimento à água. Portanto, vocês estão a ver aqui à frente, isto é um armário de eletrónica que tem, neste caso, 2 gavetas de eletrónica. E esta eletrónica, vocês estão a ver estes módulos azuis, cada um destes módulos deve dissipar algo como 100 watts. E estão todos aqui dentro desta gaveta, todos enfiados paralelos uns aos outros. Depois nós temos ar frio que circula à volta deste armário. Portanto, é lá em cima, aquela coisa que tem a luz verde, é uma turbina que puxa o ar, e depois o que acontece ao ar é que ele vai passar. Portanto, vamos ver aqui do lado de trás. Vocês estão a ver ali a gaveta da eletrónica em baixo, e aqui em cima está não sei bem como é que se diz, é um radiador. Radiador. Como a gente... Sim, é um radiador como há nos carros a gasolina ou a gasóleo. Nós passamos água fria que vai aqui à volta, passa nesta serpentina e, portanto, é aqui que é transferido o calor. E depois esta água, temos os circuitos de água fria que fazem tudo o que é necessário para arrefecer. Portanto, nós mantemos sempre ar frio aqui a circular e o arrefecimento ali outro radiador ali em cima para garantir que o ar está sempre arrefecido. Uma coisa engraçada que vocês podem ver nesta porta é o efeito do campo magnético. Se eu largar a porta, ela não fica direita, e não é porque esteja mal orientada, é mesmo porque a porta tem tendência a alinhar com o campo magnético. E se nós pusermos os nossos amigos clipes aqui, vocês estão a ver, os clipes estão sempre alinhados. Mas vocês estão a ver, quando a porta não está alinhada com os clipes, a porta vai mexer, é um oscilador harmónico, até ficar alinhada com os clipes. Se nós tentarmos fechar a porta, vocês estão a ver, não está alinhado com os clipes, e depois temos que voltar. Por acaso é giro ver que alinham as duas coisas, significa que tem o mínimo de energia. Ok, vamos fechar esta porta. Uma outra coisa que eu vos posso mostrar, que não se pode fazer com visitantes normais, é o cérebro de CMS. Portanto, CMS, isto é a equipa de segurança. Olá, equipa de segurança. CMS, o detector, funciona como se fosse uma câmara fotográfica. Ou como se fosse um telemóvel e vocês quisessem tirar uma fotografia. Quando vocês querem tirar uma fotografia, estão basicamente a olhar para um vídeo e depois o que fazem é carregam no botão quando as coisas têm um ar razoável. Nós aqui fazemos a mesma coisa. Há um vídeo de baixa resolução, 40 milhões de
frames por segundo, e depois toda essa informação, esse vídeo vem até aqui ao cérebro de CMS, e é aqui que se toma a decisão. Podemos tomar a decisão até 100.000 vezes por segundo de tirar a fotografia de alta resolução. Portanto, daqui vem um sinal para esta eletrónica aqui ao lado, parece esparguete amarelo, e é daqui que é distribuída a decisão para todos os detectores de CMS. Vamos tirar uma fotografia de alta resolução, que é exatamente a mesma coisa que acontece quando o nosso cérebro decide dizer ao nosso dedo para carregar no botão. Depois, estes dados são todos enviados para a superfície, onde nós temos 20.000 computadores que têm 20 milissegundos para decidir se as fotografias são boas ou não, as de alta resolução, que é exatamente a mesma coisa que nós fazemos quando, depois de termos tirado várias fotografias, chegamos a casa e apagamos aquelas que não interessam. Portanto, é exatamente o mesmo tipo de exercício que nós fazemos aqui. E, portanto, todos estes corredores têm imensos armários com eletrónica, que é a eletrónica que está ligada ao detector, e para além da eletrónica ela própria, também há fontes de alimentação elétrica, mas a maior parte são mesmo, vocês estão a ver, fibras ópticas. Este tipo de fibras ópticas é por aqui que chegam os dados que vão para... são as fotografias de alta resolução que passam por aqui. E depois temos, por exemplo, todas estas placas de eletrónica nesta gaveta estão a controlar um dos detectores de CMS. E vocês estão a ver esta fibrazinha cor de laranja, é por aqui que vêm os comandos do nosso software para dizer o que é que deve ser feito. E por isso é que as luzinhas ali mudam de vez em quando, que é quando o software manda comandos. Exato, como por exemplo agora. André, temos uma pergunta. Vai. Bom dia, eu sou o David e queria saber se o magneto é tão forte e se ele pode causar algum tipo de interferência nos aparelhos ou danificar eles, ou mesmo causar algum tipo de prejuízo por ele ser tão forte. Sim e não. Sim, porque quando CMS é feito com 11 fatias, há 5 rodas e 3 discos. Portanto, quando nós fechamos o detector mecanicamente, portanto empurrando, ele ainda não está completamente fechado, porque sobram uns bocadinhos, uns milímetros. Quando nós ligamos o campo magnético, o detector geme. Pode-se ouvir o detector fazer enquanto as placas todas, toda a parte que é ferromagnética, está a ser comprimida com a força do campo magnético. Já tivemos algum problema por causa disso? Não. Porquê? Porque nós temos material, por exemplo, se esta for a superfície do detector e esta for a outra superfície do detector, e nós tivermos aqui detectores, nós temos blocos que quando o detector se fecha, batem uns nos outros, e mesmo quando ligamos o campo magnético, não vão ser esmagados. Portanto, nós temos montes de coisas, não vos posso mostrar hoje, é pena, mas se vocês virem, ou se vos mostrarem fotografias do detector completamente aberto, vão ver muita eletrónica exposta, mas depois há uns blocos, em particular há uns blocos octogonais, que estão alinhados uns com os outros e não permitem que hajam problemas mecânicos. Mas as forças envolvidas são absolutamente espetaculares, são fenomenais. Por exemplo, eu tenho um canivete suíço que pesa para aí umas 200 gramas. Quando eu estou ali, se fôssemos à caverna experimental, o canivete suíço estaria completamente na horizontal. Portanto, as forças envolvidas são mesmo muito, muito grandes. Obrigado. Nada. Como é que nós estamos de Ok. tempo? Ahá, Temos ainda 25 minutos, ok? ok. Você vai em mais algum lugar aí embaixo? Eu acho que sim. Como estávamos a falar do Vamos, então magneto, segue. Olha, como pode estávamos a seguir. falar do magneto, vamos ver a sala de criogenia do magneto. Mas Patrícia, você Legal. pode falar enquanto a gente lá Estou vai, que vai demorar falando. um bocadinho. Beleza. Vocês devem estar vendo na tela
o CMS. Eu mostrei ontem para vocês, mas aqui tem um pouco mais de detalhe. Ele falou, lembra que ele falou do sistema de muons, dos detetores que são com base de gás, né? Ele estava falando do sistema de muons, que são esses detetores que ficam na parte mais externa do CMS, tá vendo? Esses intercalados nessa área, nesse pedaço vermelho, né? Esse vermelho é o que nós chamamos de yoke, é o retorno do campo magnético, que concentra o campo magnético, né? E intercalado nessa estrutura, a gente tem desses detetores a gás, que é o sistema de muons, ok? E o que ele estava falando, inclusive, enquanto ele está andando aí, o que ele estava falando sobre a eletrônica e os comandos, tudo que nós conseguimos monitorar, isso tudo, todas essas informações são monitoradas aqui da sala de controle, tá? Então, essas fotos, né, que ele falou, todo o processamento desses dados, se os dados têm qualidade, como está a saúde do detetor, né, se o detetor está funcionando bem, isso tudo pode ser controlado, é controlado aqui da nossa sala de controle central, que ele mostrou antes, tá bom? Já está ok aí, André? Exato, estamos a entrar numa zona em que nem eu tenho acesso, só não é a minha que tem acesso. Portanto, por onde é que eu quero começar? Primeiro, aquela parede ali atrás daquela parede, portanto, nós estamos na caverna de serviço, o detetor está ali do outro lado. E vocês vão de reparar que há uma série de tubos que vão na diagonal, portanto, não vão a direito, vão na diagonal para estarem protegidos por parede uma grande distância. E, em particular, o tubo mais com o maior diâmetro aqui é o tubo que alimenta o nosso magneto com hélio líquido. Portanto, há toda uma... Eu acho que a palavra existe no Brasil, uma usina, toda uma implantação, toda uma solução técnica de destilação de hélio que está aqui por várias etapas e é aqui que é produzido o hélio líquido que é utilizado no magneto CMS. Do outro lado, na caverna experimental, temos um contentor, quer dizer, é uma espécie de frasco para coisas frias, isolado, que eu acho que leva 1000 quilos. Is it 1000 liters? 5000 liters? Ok. São para aí 5000. São 5000 litros de hélio líquido que são mantidos daquele lado, mas aqui está este condensador permanentemente a criar mais hélio líquido para manter o buffer, para manter o tampão, para manter a reserva que há na caverna experimental. A outra coisa que nós podemos ver aqui, que também é interessante, é a alimentação elétrica. A alimentação elétrica do magneto. Portanto, eu não vos posso mostrar, isto são os cabos elétricos, eu não vos posso mostrar a temperatura que aqui está, mas aqui está bastante quentinho, porque estão cerca de 15.000 amperes a passar nesta zona. Okay? Vocês estão a ver ali os cabos. Estes cabos são aqui, se vocês estão a ver aquelas barras lá em cima, ok? Are we still connected? Yes. It's a magnetic field. Okay, it's a magnetic field. It's normal. So there are 15.000 amperes a passar aqui nestes cabos e, em particular, toda esta caixa aqui do meu lado, vocês veem deste lado esquerdo, é a caixa onde, no caso de haver um problema com o magneto, nós podemos desligar o magneto. Portanto, podemos tirar os condutores e depois ligamos este circuito que está aqui por cima de mim e a eletricidade é toda despejada numa resistência que está à superfície. E eu uma vez tive a possibilidade de assistir ao teste deste sistema e era no inverno e havia neve em cima daquelas resistências e quando se larga toda esta corrente, toda a energia que estava no magneto, a neve que estava em cima das caixas das resistências fez puf, aí evaporou a água toda. A outra coisa
Não, vamos lá saber. Há alguém que tenha perguntas? Perguntas? Por enquanto não, André, pode seguir. Ok, vocês estão a ver aqui, estão condensadores. Isto é tudo parte do sistema de arrefecimento que produz o hélio líquido. E agora eu gostava de vos levar a uma zona onde nós temos toda a parte hidráulica e de bombagem para manter os fluidos todos a passar. Portanto, vamos ter que sair por aqui. Ok, espetacular, André, muito legal. Então, pessoal, o que então nessa parte, ele está visitando e a gente não, muito poucas pessoas têm acesso, mas o pessoal mesmo que trabalha nessa área, né, específicos, os experts nessa área de criogenia, de manutenção do magneto do CMS, e vocês estão tendo essa oportunidade de ver aí com o André e com a Noemi todo esse espaço que até para mim, eu nunca passei por aí, talvez eu tenha passado uma vez na vida, mas muito interessante, muito interessante. Vai agora, André? Não, era só para esta porta vermelha. Aqui atrás desta porta vermelha é um túnel de acesso que vai para o LHC. Vocês podem ver que o túnel vira à esquerda, portanto nunca há túneis que vão a direito, porque as partículas sabem andar a direito, mas não sabem andar às curvas. Bom, é mesmo quando há um campo magnético só curvam para um lado. Portanto, este é o túnel que nos permite ir até ao LHC e se alguém abrir esta porta rapidamente, quer dizer em 80 microsegundos, o feixe vai para o caixote do lixo. Agora, nós vamos passar aqui à direita. Uma coisa também, uma coisa interessante de falar que por conta da intensidade do campo magnético, algumas pessoas são proibidas de descer, né? Quem tem marca-passo, algum implante, né? Então eles não podem descer a caverna. Ok, eu espero que vocês me consigam ouvir, porque eu não consigo ouvir quase nada, mas esta é toda uma parte industrial que nós temos subterrânea, com uma série de bombas e de... Enfim, é isto que faz com que a experiência possa funcionar, e em particular estes circuitos, vocês estão a ver, estes circuitos que estão aqui marcados, é o circuito que vai arrefecer a eletrónica que eu vos tinha mostrado há bocado. Portanto, temos aqui estas bombas todas que pegam na água e fazem circular a água fria, que é providenciada, vem da superfície. Aqui embaixo estamos a ver outro sistema de arrefecimentos, que eu nem sequer sei muito bem qual é que é, porque há demasiados. E eu é mais fotões e botões de Higgs. Right, let's get out. It's very loud. Então, acho que vocês entenderam, né? É uma região de muito barulho, ele não consegue nem nos escutar, ele está saindo porque realmente é incômodo, né? André, você está indo agora aonde? Acho que nós vamos lá abaixo ao -3, porque Ok. há um sistema muito interessante em CMS, que é, no caso de haver um fogo na caverna, como é que nós apagamos o fogo. Eu quero-vos mostrar um segredo que não é muito corrente, não é muito conhecido. Empurra a porta. Ok. Mas para ir lá abaixo, vamos no elevador. Ok, tá bom. Alguém tem alguma pergunta enquanto a gente está aguardando aí o André? Tem uma pergunta, pessoal? Você vê que as perguntas estão gerando novos lugares para serem visitados, né? Ele perguntou sobre a criogenia. A pergunta não precisa de ser pessoal, também pode ser profissional. Né? Meu nome é Arthur. Bom dia ou boa tarde. Eu sei que ele falou sobre a construção, né? A espessura da parede, porque o terreno era mole. Eu queria saber como é que foi para construir o LHC tão abaixo do solo, sendo que o terreno era mole. Essa é a minha dúvida, entendeu? O terreno é mole, mas tem diferentes graus de moleza ou de dureza à volta. Uma das coisas mais importantes para a construção do túnel do LHC era realmente não estar no meio da terra mole,
mas estar assente na rocha. Por isso é que ele foi feito a 100 metros de profundidade e, na realidade, o túnel do LHC não está direito, está ligeiramente inclinado, porque há uma montanha, que é o Jura, que tem uma implantação, portanto, o Jura não é granito, é calcário, mas tem uma implantação que tem um ângulo e por isso é que o LHC tem um declive ligeiramente, não sei se é entre 1% e 3% de declive. Portanto, o LHC ele próprio está na rocha. Agora, em CMS, quando se fazem cavernas muito grandes, e era em particular aqui, porque entre onde nós estamos, aqui a menos 87 metros, perdão, menos 97 metros de profundidade, e a superfície, há um lençol freático, portanto há uma camada de água, uma espécie de rio subterrâneo, e esse sim teve que ser escavado. E você pergunta como? Foi, porque o sistema, enfim, isto é engenharia civil, não tem nada a ver com aquilo que eu faço, mas é realmente muito engenhoso. Portanto, eles fizeram furinhos à volta do perímetro, congelaram o chão com um líquido a menos 20 graus, água salgada, e depois escavaram o meio, puseram o betão e depois tiraram a água congelada. Portanto, é assim que eles escavaram através de um lençol freático. E a primeira vez que puseram uma pá para escavar, encontraram uma vila romana e, portanto, parou tudo durante 1 ano e meio para as pessoas virem cá recolher, os arqueólogos virem cá recolher todos os materiais e depois fomos fazer o buraco noutro sítio. Portanto, estas coisas de fazer buracos, uma pessoa encontra sempre coisas engraçadas. Ficou mais claro porque é que não há um problema em todo lado? Ficou. Obrigada. Ok, então eu queria vos mostrar, nós neste momento estamos no ponto mais baixo, que é o -3, e queria vos mostrar duas coisas. Esta é uma rolha, portanto, esta coisa aqui, eu vou só dar-vos uma noção do tamanho. Esta parede é uma parede que se pode mexer, é uma espécie de rolha que separa as duas cavernas. Portanto, ali atrás está a caverna experimental. Quando nós queremos ter acesso, puxamos esta rolha toda para ali para trás e fica ali completamente encaixada. E depois descemos por este poço todos os materiais que precisamos, incluindo caminhonetas, carros e carrinhos e cestos e essas coisas todas que são necessárias para trabalhar em altura no detector. Portanto, vocês veem aqui este poço, em particular há ali uma série de tubos cinzentos, são os tubos de ar, de gestão do fluxo de ar, portanto, trazer ar fresco e retirar ar usado. E depois na outra parede, vocês veem uma coisa escura com umas riscas, que são os tais condutores para, no caso do supercondutor, do magneto deixar de superconduzir, nós podermos rapidamente evacuar toda a energia elétrica que está acumulada na bobina do nosso magneto. Aquelas luzinhas que vocês veem a piscar é uma visão do artista dos dados a subir para a superfície. Enfim, coisas de artista. Mas o que eu vinha aqui mostrar-vos era, e eu não sei se ainda aqui está, where is the, is it there? It's there? Can we go up? Or is it the buffer zone now? Ok. Vocês estão a ver estes tanques aqui? Estes tanques estão cheios de água com sabão. Porque nós fazemos aqui umas festas de espuma. Não é para fazermos festas de espuma. Mas este é o sistema que nós temos para apagar fogos. No caso de haver um fogo dentro da caverna de CMS, portanto a caverna tem 40 metros de comprimento e 20 metros de altura. 20 metros são 8 andares de altura, ainda é um prédio bastante alto. A maneira mais eficiente de apagar o fogo é basicamente despejar espuma, e esta espuma tem uma formulação específica que faz umas bolhas muito grandes. Portanto, se estiverem na caverna e houver um fogo, a espuma cai-vos em cima, mas vocês podem ir sempre respirando. Qual é o problema da espuma? É que corrói toda a eletrónica, destrói toda a eletrónica. Portanto, este sistema foi testado uma vez, é o mesmo sistema para todo o LHC, e estas cuvas cheias de água com sabão têm que ser mudadas todos os anos para pôr água com sabão nova para garantir que o sistema funciona. E é assim que nós apagamos fogos.
Se vocês perguntarem, já alguma vez foi usado o sistema? Não. Isso é bom? É. E eu quero que ele seja usado? Não. Era giro se ele fosse usado, era espetacular ver aquela espuma toda a cair, mas enfim, eu prefiro que o detector funcione, é mais engraçado do que ter toda a espuma por todo lado. Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Ok. Maravilha. Patrícia, há mais alguma coisa engraçada que você se lembre que a gente possa ir ver? Por aí, olha, André, eu acho que você mostrou muito além do que até eu estava esperando. Muito bom, muito Você bom. gostou da visita, Patrícia? Eu adorei, aprendi muito. Pena que a gente não pode entrar na caverna, né? Mas estamos o mais perto que se pode chegar. mas foi espetacular, muito bom. Pessoal, vocês não têm nenhuma perguntinha, nada? O que é que vocês querem saber a Vem mais? aqui, peraí. Temos Opa. duas. É o Arthur de novo. A minha pergunta para vocês é mais sobre a carreira profissional de vocês, como foi a cronologia da carreira de vocês até você chegar no CERN, que é um lugar tão importante, os estudos que vocês fizeram para chegar aí, suas faculdades em si, essa é a minha dúvida. Ok, então deixa eu ir primeiro, depois eu vou Só para o um elevador e segundinho, deixo-vos André. com a Só um Patrícia. segundinho. Aí só o André, Patrícia, porque você 2 horas vai estar na videoconferência e aí você fala um pouquinho, senão vai repetir. Ah, Tá bom, Então tudo só bem. você, André, pode falar. ok. Eu entrei para um curso de física e o meu pai perguntou-me o que é que vais fazer com isso quando fui para a universidade. E eu não sabia o que é que ia fazer com o meu curso de física. Quando estava a acabar o curso de física, que era um curso de 5 anos, portanto era o equivalente ao mestrado, estava a trabalhar em microtecnologias, portanto fazer circuitos integrados e novos tipos de circuitos integrados. Quando alguém me disse, ah, olha, André, tu não tens muito jeito para a teoria, mas há o professor que tem uma coisa lá no CERN. O CERN era uma coisa horrorosa, nós tínhamos tido uns professores que trabalhavam no CERN e eles eram horrorosos, mas vim cá durante 2 semanas, trabalhei a programar. Ao fim dessas 2 semanas, tive uma conversa com a pessoa que depois se tornou o meu orientador de doutoramento, em que eu disse, isto para programar não contes comigo, mas se for para trabalhar naqueles detectores, eu volto. E, portanto, voltei, fiz o meu doutoramento em 5 anos, numa experiência que se chamava NA60, em que nós fizemos detectores de silício, e depois juntei-me a CMS em 2006, e, portanto, já trabalho em CMS há quase 20 anos. E em CMS há todos os tipos de detectores, e é absolutamente espetacular. Porque o CERN é como estava a dizer, por acaso, foi mesmo por acaso, porque estava a trabalhar num projeto de microtecnologias e semicondutores, estava a trabalhar num projeto de teoria nuclear e a minha orientadora do projeto de teoria disse-me que eu não tinha muito jeito para a teoria e ela tinha razão, portanto foi bom ter tido essa experiência. Obrigado, André. Mais uma aqui. Sorte nossa, hein, André? Eu queria saber se o LHC ele está entre a placa tectônica, certo? Da França com a Suíça. Eu queria saber Não, vai mais devagar. Está na fronteira, mas a fronteira é uma fronteira inventada pelos seres humanos, ok? Não há aqui nenhuma placa tectónica, está tudo na placa tectónica da Euroásia. Não há aqui, isto não é como as Filipinas, ou como o Japão, ou como os Andes. Isto é uma zona muito, muito estável geologicamente. Entendi. Mas pode acontecer, tipo, algum fenômeno natural que pode interferir o LHC, tipo um terremoto? Não só pode, como já aconteceu. Houve um terremoto na América do Sul, uma magnitude de 7 ponto qualquer coisa no Chile, já não me lembro exatamente quando, e as ondas sísmicas fizeram uma alteração no feixe do LHC tão grande que o feixe do LHC, 80 microsegundos, foi para o caixote do lixo. Portanto, o LHC é um instrumento extremamente sensível. Aí, para vocês terem uma ideia, no acelerador que havia antes, que era o LEP ainda era mais sensível. O LEP podia dizer a posição do Sol e da Lua, portanto o efeito de marés, podia dizer qual é que era o nível das águas do lago, por causa da pressão na Terra mudar o tamanho do anel, do LEP,
E houve um efeito que foi descoberto no LEP, que era quando o comboio de alta velocidade saía da Gare de Genebra, havia um efeito estilo todas as segundas-feiras às 6 da manhã, e eles só descobriram qual é que era o problema quando houve uma greve na Suíça, que é uma coisa extremamente rara, e nesse dia o problema não aconteceu. O que acontece? Os comboios elétricos recebem eletricidade das catenárias por cima, passam pelo motor e vão para a terra. Quando vão para a terra, os eletrões têm que fechar o circuito. Quando vocês têm 27 km de anel, isto é um circuito elétrico, é uma bobina. Portanto, quando os eletrões passam por dentro do anel, geram um campo magnético e era o suficiente, mesmo sendo muito pequenino, era o suficiente para os feixes do LHC, perdão, os feixes do LEP, na altura, mudarem de trajetória. Portanto, estes instrumentos são extremamente sensíveis. Mas é uma excelente pergunta. É estilo tremores de terra no resto do mundo que mandam aqui as coisas abaixo todos os dias. Trovoadas. Cai um raio, muda a eletricidade, feixe para o caixote do lixo. Há muitas coisas que acontecem aqui nesta região e nós temos que começar o feixe outra vez do princípio. Mais alguém? Opa, eu sou Vinícius. Eu queria saber se de alguma forma, alguma causa natural pode acabar causando um defeito permanente. De alguma forma, assim. Bom, você pode pensar, há muitas causas naturais. Por exemplo, nós já tivemos um pássaro, uma cegonha, que deixou cair uma baguete de pão num transformador, fez um curto-circuito, o transformador rebentou. Depois foi preciso colocar um outro transformador. Já tivemos uma doninha, eu não sei, é um mamífero comprido, peludo, que decidiu saltar para cima de um transformador e ficou torrada, portanto criou um arco elétrico, torrou, o LHC esteve parado durante 3 dias. Portanto, depende do que é que você quer dizer com causas naturais, mas é óbvio que se houverem cataclismos, vai haver sempre coisas que podem ser danificadas. Uma das coisas que nós temos aqui muito é o princípio da redundância. Ou seja, da mesma maneira que nos aviões há sistemas redundantes para, no caso de um falhar, o outro poder funcionar, nós tentamos ter sempre peças sobressalentes, guardadas. Muitas vezes fazemos como é que eu ia dizer, a alternância preventiva, portanto, trocamos as peças de forma preventiva, de maneira a que nunca possamos ser apanhados no caso de falhar, não poder haver só um único ponto de falha. Portanto, serem precisos falhar em várias coisas até termos realmente que parar. Agora, é possível? Já aconteceu, bem, o pior que nos aconteceu foi arrebentar um magneto do LHC e estivemos parados durante 8 meses, o que até nem foi muito mal, porque pudemos acabar de fazer os experimentos porque eles não estavam completamente acabados. Obrigado. Mais alguém? Não. Então, Ok, Patrícia, pode Nelson. caminhar então para o No finalmente. final, né? Então, eu acho que, André, olha, sem palavras, cara. Muito obrigado. Agradeço muito aí a tua ajuda. E eu converso com vocês mais tarde, tá bom? E eu conto a minha história para vocês, se o Nelson deixar, tá? Porque eu falo muito, o Nelson não gosta, tá bom? Pessoal, vamos agradecer então ao Muito André obrigada. Davi e a Patrícia. Obrigado, André. A gente se vê Tchau. semana que vem. Patrícia, até mais tarde. Mais Obrigado. viu? tarde, tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Até a próxima.